E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Filos, tô aqui aparecendo no canal pela primeira vez, já apareci algumas vezes falando por trás das câmeras, essa é a primeira vez realmente falando diretamente com vocês. E hoje eu tô aqui pra falar sobre um cara que talvez muitos de vocês nem conheciam, na verdade eu também não conhecia, eu acho que a maioria não conhecia até mais ou menos uma semana atrás. Tô falando de Volodymyr Zelensky, que você conhecia ele já, digo, já Pior apresentando quem tá aqui hoje comigo. Mano, pior que eu não conhecia ele, mano. E eu vi que tem muita coisa pra falar dele, né? Tem bastante coisa pra falar dele, ele é um cara que tem uma história bem diferente, ele não tem uma história como os outros políticos que a gente tá acostumado a ver, então tem coisas que a gente não tá preparado talvez pra ver vindo de uma história de um político que tá agora no meio de um conflito tão grandioso. E lembrando, claro, já vai deixando seu like, comentando, compartilhando aí com quem se interessar pelo tema, lembrando que agora a gente tá com a meta de 150 mil inscritos, conseguimos bater os 100, agora já vamos pra próxima, depois 200, 300 e é isso aí. E Bora não lá. paramos mais, né? O Zelensky agora, ele tá numa posição que é de extrema importância, ele tá no meio de um conflito que está sendo considerado aí a maior ameaça à Europa desde a Segunda Guerra Mundial, então é um cara que tá realmente nas manchetes por coisas muito importantes e muito relevantes, não só pro país dele, mas para toda a Europa em si, com efeitos no mundo inteiro. Mas, há pouco tempo atrás, a função que ele desempenhava no dia a dia não tinha nada a ver com isso, nada a ver mesmo. Você sabe o que era, Digo? Mano, pelo que todo mundo tava falando, ele era humorista, não era? É, ele é um cara que ele se destacou por ser comediante, ele era também ator, fazia stand-up, trabalhava como produtor, como diretor de cinema, roteirista, enfim. Ele tinha funções muito mais voltadas para essa área da atuação, da comédia, e não tinha realmente nada a ver com a política, nenhum passado político. Às vezes a gente vê alguns caras que, né, são de alguma área, assim, de atuação, mas sempre estão dando pitaco ali na política, algo do tipo, ele não tinha muito disso. Então foi realmente uma surpresa aí nos últimos anos. O Zelensky, então, a formação dele tem até um pouco mais a ver com essa área, ele se formou em Direito, mas ele nunca atuou, de fato, nessa área, né, a não ser agora que ele realmente está tendo que lidar com temas mais relacionados a isso. Ele, em 2000, se formou em Direito, mas antes disso, ele já tinha iniciado sua carreira como comediante mesmo, então o foco dele, desde o início, era essa área. Com 17 anos ele começou como comediante, ele entrou num grupo que estava disputando uma competição de humor, de comédia, e esse grupo que ele entrou venceu a primeira competição que participou. Ele já foi um dos destaques, então ele decidiu montar o seu próprio grupo. Esse grupo era Kvartal 95, um grupo que acabou fazendo turnês aí pela Rússia e por outras nações pós-soviéticas por alguns anos. Ele realmente se destacou, dava pra ver que ele tinha talento nessa questão de se apresentar, fazer stand-up, então ele realmente começou a viajar por muitos anos ali focando nisso e foi ganhando ainda mais notoriedade, chegando depois a se apresentar em TV, a fazer outros tipos de shows cada vez maiores. O grupo, então, o Kvartal 95, acabou se tornando uma grande produtora, produziu filmes, séries, desenhos de TV e ele era o cara por trás disso tudo. Se tornou um rosto conhecido por lá, começou a participar de várias atrações em televisão, virou realmente um rosto famoso, como a gente tem aqui no Brasil vários que participam de vários programas e tal. Ele participou em 2006 uma espécie de dança dos famosos lá da Ucrânia, então mais uma curiosidade legal sobre ele. Entre 2009 e 2018, então, foi um período de bastante destaque pra ele, ele atuou em 8 filmes e depois disso veio que realmente lançou ele aí pra popularidade total, que foi a série O Servo do Povo. Ela foi lançada em 2015, teve várias temporadas e ele era o principal personagem, a gente vai entender realmente o que ele fez e o que isso tem a ver com o que ele faz hoje. Tenta adivinhar aí, Digo, qual que era a função dele, qual que era o personagem dele na série. Eu acho que o personagem dele era o principal, né? E o que ele fazia, assim, Eu acho que ele era tipo um cara que subiu na presidência através de stand-up. A parte da presidência é isso aí Tá mesmo. certo. Mas Vamos dar detalhes aí de como ele realmente chegou na presidência na série. beleza. O personagem dele aqui não tinha muito a ver com o humor, apesar de ele ter levado esse lado do humor pro personagem, não era exatamente um humorista, ele era na verdade um professor de história do ensino médio e ele realmente chegou à presidência do país. Ele era um professor. Era um professor de história, então é mais uma função aí bem diferente, né, que ele desempenhou de certa forma. E ele foi chegar na presidência do país depois de um vídeo dele viralizar. Esse vídeo, ele tava em um momento que ele não sabia que estava sendo gravado, ele tava falando muitas coisas sobre a corrupção do país, fazendo uma crítica ao governo, enfim, falando esse tipo de coisa que se a gente ouvisse, a gente ia concordar também hoje em dia de várias coisas que a gente vê. Então na série já foi mais ou menos o que acabou acontecendo com ele na vida real depois. E uma das cenas mais famosas da série é onde o personagem dele saca 2 metralhadoras de um segurança e mata todos os parlamentares do Congresso depois de uma discussão. Já imaginou isso aí, Digo? Meu Deus, imagina, mano. Isso aí deve ser muita doideira, mano. Isso aí até inclusive tem a ver com a imagem que ele acabou passando depois de um cara que era
era realmente contra os meios da velha política, digamos assim, né? Então já era uma... Óbvio que ele não ia fazer isso, né? Matar os caras do parlamento, mas simbolizando ali que ele era contra o que acontecia, né? Bom, ele começou a se posicionar um pouco mais na política ali por 2014. Ele começou realmente dentro mais da área que ele tinha atuação mesmo. Ele se posicionou contra censuras que vinham acontecendo contra algumas obras, independente de que país essas obras vinham. Ele era realmente um cara contra a censura na arte, contra a censura de muitas formas, e ele acabou... Tem uns mosquitos no meu olho. Então, ali por 2015, começou com a Ucrânia banindo algumas obras russas do país deles e depois veio a resposta. No caso, a Rússia banindo algumas obras da Ucrânia. No caso, aconteceu com uma obra estrelada pelo próprio Zelensky, que é o filme Love in the Big City 2. O Zelensky, então, ele sempre manifestou o desejo dele de acabar com esse tipo de conflito, com essa divisão realmente entre Rússia e Ucrânia, e é algo, claro, que é bem importante a gente notar agora no momento que a gente está vivendo, né? Então, em 2018, os membros do grupo, o Kvartal 95, registrou o Servo do Povo como um partido político, já dando sinal aí de que pretendia realmente se candidatar ou candidatar alguém ali para a campanha presidencial, no caso que todo mundo já identificou na hora, que seria o Zelensky. As eleições elas seriam um ano depois, em 2019, e na hora pouca gente levou realmente a sério a possibilidade. Parecia mais uma jogada de marketing ou algo para ser algo engraçado, para eles fazerem alguma produção, alguma coisa do tipo, e ninguém realmente deu muita bola no momento. As intenções de voto naquele ano que eles lançaram pela primeira vez era de apenas 10% do Zelensky, que pode não ser tão pouco assim, mas obviamente não faria muita diferença numa disputa eleitoral, né? E a campanha dele para presidência, então, mesmo depois que ela começou oficialmente, ela foi bem diferente do que os políticos comuns, digamos assim, os mais antigos, como ele próprio dizia, mas não, praticamente 100% voltado para internet, para rede social, fazia espécies de vlogs, uns vídeos mais dinâmicos, engraçados, digamos assim, e até por isso, ainda dentro da campanha, tinha gente que não levava muito a sério, mas ao longo do tempo, aí as coisas foram ficando mais, não vou dizer sérias, mas ele foi demonstrando realmente que ele iria lutar pela presidência, e aí sim o povo começou a gostar dele. Ele então começou a falar um pouco mais de política de fato, né, porque não tinha como ele ganhar simplesmente sendo apenas ele, tinha que falar pelo menos alguma coisa em relação ao que ele faria. Ele começou a defender a diminuição da burocracia, a ir contra a corrupção, a realmente facilitar ali com que o país dele, que sempre teve as presas, digamos assim, a Rússia, como a gente tá vendo agora, facilitar que ele tivesse a sua própria independência cada vez mais fortalecida, que se juntasse à União Europeia, se juntasse à OTAN, algo que a gente tá falando bastante também ultimamente, no geral, né? Até se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo de como surgiu a OTAN. A gente pode fazer aqui no Espalhável, e também acho que vai sair no Planeta Novo. Sim, é um assunto que está sendo bem comentado lá no Planeta Novo. Esse vídeo até, ele tá para sair, esse de como surgiu a OTAN, e a gente vai fazer mais coisas também voltadas à OTAN, que acho que ela veio realmente a ser um nome muito conhecido aqui no Brasil agora, né? Então a gente vai fazer uma parte 1 no Planeta Novo e uma parte 2 no Espalhável. Aí é uma boa ideia, já vamos... Assim, então, ele rapidamente assumiu a liderança nas pesquisas de opinião, e no primeiro turno ele recebeu 30% dos votos, que, óbvio, não era também algo gigantesco, mas já era muito considerável, que fez ele ir para o segundo turno com o presidente Petro Poroshenko, que era o presidente na época, no caso, e no segundo turno o Zelensky foi eleito com muita facilidade. Cara, e pra ver como ele realmente foi bem, ele fez 73% dos votos. 73% dos votos? Isso aí, foram 13,5 milhões de pessoas no total. Meu Deus, mano. Então não teve muita contestação, né? O terceiro fato que a gente vai trazer aqui é um fato bem curioso, porque ele é o primeiro presidente judeu da Ucrânia. A gente vai entender o porquê que isso é curioso mais pra frente. Ele é um cara que costuma se resguardar bastante quando ele fala das raízes religiosas dele, da infância. Ele não costuma dar muita informação, apesar de ter essa informação. Ele não costuma falar muito disso, mas em alguns momentos ele já citou, e dá pra gente trazer aqui algumas declarações que ele já deu. Em uma entrevista de 2016, ele disse: "Eu tenho sangue judaico, eu falo russo e eu sou um cidadão da Ucrânia." Esse falo russo é importante notar também porque ele é um cara que nasceu e aprendeu a primeira língua dele, o russo. Então, depois que ele foi se tornar fluente em ucraniano e depois em inglês também, mas ele aprendeu o russo primeiro. A gente sabe que a Ucrânia tem algumas regiões que tem esse predomínio da Rússia ainda, né? Ele vem de uma família judaica, uma família que inclusive teve vítimas do Holocausto, sabia? Caramba, mano, sério? Exatamente, então é um cara que tem uma história por trás ali que é bem profunda, digamos assim, né? Apesar de ele ter chegado à presidência com uma imagem mais de humorista, um cara que não levava muito a
sério, ele tem uma história ali que vem de raízes bem fortes, digamos assim, né? O seu avô paterno serviu no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra, o seu bisavô e 3 irmãos foram mortos no Holocausto, e além deles, uma avó dele escapou dos soldados alemães ao ser evacuada para o Cazaquistão. E isso é algo muito marcante se a gente considerar que ele tá num país, ele nasceu num país que tem um histórico bem grande ali de perseguição aos judeus, inclusive na época ainda de União Soviética teve uma perseguição muito forte a eles, apoiou muitas políticas antissemitas, então é realmente importante a gente ver que ele é um cara que teve uma quebra de padrão ali em muitos sentidos quando assumiu a presidência. Na quarta posição, eu vou falar de algo um pouco diferente. Já é ele na posição de presidente e a relação dele com um oligarca que é investigado por fraude. Apesar, então, de ele ter sido eleito também focando em ir contra benefícios a elites e esse tipo de coisa e acabar totalmente não, mas tentar acabar com a corrupção do país dele, ele teve um ponto ali que foi um pouco polêmico, que ele tá tendo que se explicar ainda até hoje. Isso ficou um pouco escondido agora, digamos assim, porque tem motivos muito mais importantes pra gente citar na época do conflito, mas é um tema bem importante, a gente vai entender agora. Ele já foi muito criticado por sua ligação com um oligarca que é bem conhecido lá na Ucrânia, que é o Ihor Kolomoisky. Ele é, na verdade, o dono do canal 1+1, que é o canal que o Zelensky transmitia seus programas, suas apresentações. É como se ele fosse um membro do canal. Pode e esse crer. cara, ele, além de ser muito conhecido por lá, ele tem muita força, é um dos maiores canais da Ucrânia, e ele foi um dos que mais apoiou o Zelensky na campanha eleitoral dele. Então ele transmitia muita coisa do Zelensky na TV dele, ele declarava um apoio total ao Zelensky nos programas, ele já era uma figura querida por quem acompanhava o canal, e ficou mais ainda porque ele realmente deu uma força muito grande ali, e essa relação também já não pegou muito bem. Deu tipo, meio aquela empurradinha, né? Isso deu uma ajuda e pegou um pouco mal, porque, é claro, ele ia numa linha de ir contra os oligarcas, contra as elites, contra aquilo que já estava sendo muito forte no país há algum tempo, e ele teve essa ajuda bem grande de um cara que a gente vai falar aqui que teve alguns problemas na justiça. O Kolomoisky agora ele está sob investigação nos Estados Unidos por possível fraude e lavagem de dinheiro, e talvez o Zelensky tenha relação com isso. Aí vai ferrar com ele, né? Provavelmente teria problema, até porque ele já foi perguntado algumas vezes sobre a relação dele com o empresário, e em todas as vezes ele citou que ele não tinha uma relação tão próxima assim, tinha um medo de ele ser meio que como se fosse um fantoche desse empresário quando entrasse para a presidência, e ele sempre citou que não tinha nada dessa relação, era apenas um cara que ele teve certo contato ali por ser o cara que transmitia os programas dele, mas a relação não era tão próxima assim. E em 2021, então, saiu uma notícia de que o presidente, o Zelensky, e seus associados poderiam estar relacionados diretamente ali com as fraudes que o empresário estava cometendo, né? Isso é sob investigação ainda, não dá pra gente cravar, mas tem essa investigação e tem alguns sinais aí já bem fortes aparecendo. Agora, então, na quinta e última posição do nosso vídeo, a gente vai falar sobre algo que está acontecendo agora, pra gente fechar realmente com algo que a gente tá vendo mais na TV atualmente. Sabe o que é, Digo? A guerra, né? A guerra, com certeza, e tem envolvimento muito grande dele, óbvio, porque o país dele está sendo atacado, ele está tendo que se defender também. E não sei se você chegou a ver a forma que ele está se defendendo, ou a forma que ele está se posicionando. Chegou a ver alguma coisa dele? Por tudo que a gente tá cobrindo e vendo, ele tá sendo bem resistente, né? Exatamente, e essa resistência dele tá dando bastante moral pra ele no país, então é disso que a gente vai falar agora. Ele tá ganhando bastante moral no país, porque mesmo com o país dele sendo bastante atacado, como a gente tá vendo aí nas notícias, ele decidiu ficar em Kiev, né, que é a capital, é o lugar que tá sendo o verdadeiro alvo da Rússia, e ele já teve até propostas dos Estados Unidos de ele ter um plano de resgate pra ele e a família dele deixarem o país, ficarem mais seguros, mas não, ele realmente demonstrou que quer ficar em Kiev e está dando muita moral pra ele. E isso é ainda mais importante, e por isso que eu coloquei como um fato realmente bem relevante para fechar, porque de acordo com o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido, de alguns outros países, o Zelensky, ele em si, e não apenas o governo dele, é o principal alvo da Rússia em termos de assassinato mesmo. Então ele é um cara que ele tá, de fato, correndo risco de morte ali. Claro. Então, pensa o cara, nesse momento, ter a força pra se segurar ali, né? Tanto ele quanto a família dele, quanto os parentes, quanto as pessoas próximas dele ali, tá todo mundo realmente em perigo. Até sobre a família, é uma coisa que ele mesmo falou, que acharam uma lista lá de quem são os alvos da Rússia, ele era o primeiro e a segunda posição era justamente a família dele. Nossa. Então pensa como fica a cabeça dele e das pessoas ao redor nesse momento, né? O cara tem que ter realmente muita força, e é algo que talvez não esperavam muito dele quando ele foi eleito, por toda essa imagem de humorista, de um cara que não era tão sério, digamos assim. Às vezes imagina, não, vai dar uma coisa dessa e o cara vai fugir, mas ele tá passando uma postura totalmente contrária no momento. E aqui pra finalizar, eu peguei a declaração da Yulia McGuffey, que é a editora-chefe de um site de notícias da Ucrânia. Ela até fala que quando o Zelensky foi
foi eleito, ela ficou chateada porque não botava muita fé nele como presidente, mas que ao longo do tempo ele foi ganhando moral e a semana passada foi realmente o auge, tanto para ela como para a maioria da população da Ucrânia. Ele está desempenhando um papel de união e eu diria de inspiração, em parte por seu próprio exemplo. Ele está liderando um governo que está repelindo o exército de Putin e por causa disso muitos o admiram e respeitam. Um dos meus bons amigos acabou de escrever: Zelensky de repente criou coragem em proporções cósmicas. E isso realmente reflete a atitude nacional em relação a ele agora. Então, como vocês podem ver, o Zelensky tem uma história aí bem curiosa, né? Bem diferente da maioria dos políticos que a gente conhece, como, por exemplo, o Putin, que é um cara que a gente está falando bastante agora, mas já era mais conhecido, já é um velho nome da política, digamos assim. O Zelensky, ele é um nome totalmente novo na política, que meio que caiu de paraquedas ali para muita gente, mas agora está demonstrando ali um jogo de cintura que está agradando o pessoal na Ucrânia. Ainda divide muita opinião, mas essa é a história dele. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado aí da minha primeira participação aqui no canal, diretamente na frente das câmeras. Espero aparecer mais vezes também, peço para que deixem o like, comentem, compartilhem com quem gosta. A gente tá falando bastante desse assunto no Planeta Novo também. Vejam os vídeos que a gente tá fazendo lá, vejam mais vídeos que a gente vai fazer aqui sobre esse assunto. E é isso aí, tamo junto, valeu, Digo. Valeu, meu querido, até a próxima. É nóis.